Alex, então, seja bem-vindo. Mais uma vez à Arena. Hoje você vai... Obrigado. Tem pessoas aqui que já te conhecem, mas pode se apresentar do zero de novo, porque tem muita gente nova aqui também hoje. Legal. Hoje eu vou falar pouco sobre mim, sobre a minha empresa, vou falar mais sobre como que eu acho que a gente pode, como que o paisagismo pode ser uma ferramenta para não combater no macro, mas combater os impactos das mudanças climáticas no micro, né, naquele microcosmo. Então vamos lá, quem sou eu? Aqui sou eu no habitat natural, no pé de uma velósia, uma canela de ema, milenária essa planta, uma das plantas mais antigas que eu já encontrei. Então, basicamente, eu sou... Aonde é? Isso daqui é no Rio Preto, no Parque Estadual do Rio Preto, perto de Diamantina, em Minas, e é um dos lugares mais incríveis que eu conheci na minha vida. Realmente vale a visita, vale uma expedição botânica para esse lugar. Esse lugar ele vale a pena mesmo. Isso aqui é uma velosa, deve ter 3, 4 metros de altura. É muito grande, um monstro. Bom, então quem sou eu? Né? Eu sou um montanhista, um parabotânico e mateiro, né? Ou seja, o meu negócio é estar no mato mesmo. Eu não tenho muita formação regular na área botânica, mas eu tenho muita experiência de campo e isso me propiciou ter bastante experiência no mato e saber, de fato, identificar o que é o que ali. Sou viveirista há 15 anos, fundei a fábrica de árvores e a minha missão é levar o filé mignon, né, da Mata Atlântica do Cerrado da Caatinga para dentro da casa de vocês. Bom, então vou falar agora rapidamente sobre a fábrica de árvores. Nós somos um viveiro voltado para paisagismo e restauração ambiental, e a gente usa uma tecnologia única aqui no Brasil, chamada Rootmaker, que é um vaso que produz raízes. A gente é um dos maiores viveiros de árvores ornamentais para paisagismo do país. A gente tem um foco muito grande na produção de plantas nativas, e a gente hoje deve ter em torno de 130 mil árvores em estoque, e mais de 500 espécies, sendo que pelo menos 90%, 92% são espécies nativas. Bom, então, rapidamente, falar um pouco sobre os nossos diferenciais. Isso daqui é um torrão de uma árvore que a gente vende, então você pode ver a quantidade de pequenas raízes, né, que essa planta tem. Então, os principais diferenciais dessa tecnologia que a gente usa é uma árvore mais sadia, uma árvore melhor no campo. Uma árvore que a gente tem um índice de perda de menos de 1%. Então, mostra que realmente é um produto de alta qualidade. Bom, aqui só mostrar, passar rápido aqui. Então aqui a gente tem alguns produtos, né? Esse daqui é o nosso produto de entrada, uma muda, seria a nossa muda de tubetinho, né? Um tubete, mas aqui você pode ver a quantidade de raízes, né? Então forma um torrão de raízes mesmo. Essa daqui é uma muda muito usada para restauração ambiental, é o que a gente chama de tubetão, compete com uma muda de saquinho, que a gente encontra no mercado, mas eu te desafio a achar uma muda de saquinho com tanta folha, com tanta raiz, com tanto galho, enfim. Então, de fato, é uma planta muito saudável. Esse daqui é um produto que a gente chama de vaso, né, de 20 litros e 12 litros. Aqui você pode ver, né, que não tem formação de raízes circulares, enoveladas e tudo mais. E aqui já são as árvores de DAP, né, as árvores de um porte um pouco maior, né, até essas que são árvores aí de 7, 8 metros de altura, com DAP 40, 50 em alguns casos. Bom, isso daqui também é uma linha de produtos que a gente tem, que são plantas para uso em jardins rupestres, né? Então são jardins de pedra. E aí aqui eu vou ter um exemplo da aplicação que a gente fez em São Paulo mesmo, de um jardim como esse. Bom, então como que o paisagismo ele pode combater ou pode mitigar os efeitos nocivos das mudanças climáticas, né? Bom, então vamos primeiro definir o que é a mudança climática. São alterações significativas e duradouras nos padrões de clima e temperatura da Terra. Tá, e eu com isso, né? Bom, nós com isso, que isso causa, né, essas mudanças de padrão de chuva, temperatura, seca e etc., ela causa uma perda de hábitat. Então, a gente estava
tinha esse número, 11 milhões de hectares, né, esse ano, é o que o Pacto da Mata Atlântica pretende restaurar. Em 10 anos a gente conseguiu queimar em 1, então está aqui, né, a gente estava respirando essa perda de habitat até muito pouco tempo atrás. Então tem uma mudança, e a gente também está vivendo isso, no regime de chuvas, uma desestabilização de ecossistemas, então você tem a invasão de determinadas plantas em lugares que antes elas não eram nativas. Então uma planta de um lado de uma montanha passa a habitar o outro lado também, porque hoje esse outro lado também oferece condições favoráveis, coisa que há séculos isso não acontecia. E uma diminuição de biodiversidade e extinção de espécies, né? Então, e como que eu, como paisagista, arquiteto, eu posso, de alguma maneira, causar algum impacto positivo em todos aqueles itens que eu trouxe, né? Eu destaco 2 pontos aqui, que é, ou seja, a gente pode combater, né, a diminuição de biodiversidade. Então a gente pode ter, sim, mesmo num apartamento, digamos assim, um banco dispersor de vida, né? Não precisa ter um jardim muito grande para você conseguir propagar e alimentar dispersores, polinizadores, etc. E você consegue também evitar a extinção de espécies, e eu também tenho aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. Bom, essa foto aqui eu tirei essa semana, eu tirei na segunda-feira, isso daqui é na Serra da Mantiqueira, e essa pessoa, eu não sei, é um vizinho meu ali na região de São Bento de Sapucaí, ele conseguiu criar no meio da Mantiqueira um deserto verde, né? Então, assim, ele copiou uma construção nórdica, colocou uma grama chinesa que é invasora e vai invadir ali aquela região, e ele conseguiu afugentar todo e qualquer pássaro, abelha, até formiga deve ter fugido desse jardim. Então, a gente lá na Mantiqueira agora está vivendo uma série de eventos de calor extremo, então essas ondas de calor na montanha elas acabam sendo ainda mais intensas, né? Então esse tipo de jardim ele contribui muito para esse tipo de criação de ilha de calor. Não retém umidade no solo, porque essa grama chinesa ela cresce muito bem, mas nada ganha dela, né? Nem a braquiária ganha dela. Então ela bebe toda, é que nem um plantar eucalipto, uma grama como essa. E ela é invasora, ela realmente começa a invadir onde ela não devia ir. Aqui eu tenho outros exemplos de desertos verdes, na minha opinião. Então aqui a gente tem um apartamento minimalista lindo, mas provavelmente essa planta é de plástico, né? Aqui a gente tem um buchinho, que é uma planta que ela, além da fotossíntese, eu não vejo nenhum tipo de benefício que ela traz para a gente, nem flor ela faz direito, então ela não alimenta. Se não é de plástico, ela é quase de plástico, foi tão geneticamente modificada que, enfim. Então você tem aqui um jardim que ele praticamente ele é só decorativo, ele não traz vida, né? Ele não sustenta a vida que está ao redor dele, né? E aqui um outro jardim que também ele não tem uma função ecológica, ou seja, esse jardim ele dificilmente ele vai sustentar a vida e vai suportar a vida que existe ao redor dele. Então aqui mais alguns exemplos, né? Aqui um painel verde, não façam isso, pessoal, por favor, de planta de plástico, né? Isso deve ser um crime, né? A gente fazer isso. Enfim, então a gente tem assim, a gente vê, é muito comum no paisagismo a gente vê grandes, né, gramados muito grandes sem a intervenção de nada que atrai a vida para aquele gramado, né? Então existe hoje um movimento cada vez mais forte nos Estados Unidos chamado Kill Your Lawn, que seria o mesmo que mate o seu gramado, né? E aí aqui que ficou faltando a foto, Cris, mas assim, o pessoal, o que eles fazem? Eles pegam a nova geração que está comprando casas e etc. nos Estados Unidos, pega aqueles gramadões gigantescos, vem com uma máquina, revira toda a terra e começa a andar no mato e catar semente, enfim, catar pequenas plantas nativas e que vão atrair polinizadores, pássaros, pequenos roedores, aranhas, enfim, traz de tudo que é vida, né? Esse jardim nativo, de mato, né? Um jardim que ele é feito de mato, ele não é feito de topiaria, ele não é feito de grama, né? Ele não é feito
Ele não parece que você está numa sala de cirurgia de um hospital, né? Ele parece que você está no mato mesmo, onde tem bicho, onde tem planta que tem espinho, tem planta que, enfim, né, que gosta da sombra, que gosta disso ou daquilo. Então, eu acho muito, só voltar aqui, eu acho interessante, se vocês quiserem ver, tem muito material interessante sobre esse movimento nos Estados Unidos. É muito legal você ver que realmente eles estão muito mais na frente, eles começaram a falar desse negócio de jardim de plantas nativas na década de 70. Então é um movimento que está 50 anos na nossa frente aqui no Brasil. Bom, então eu agora também vou contextualizar um pouco o que eu acho que são as principais contribuições que um jardim, por menor que ele seja, ele pode trazer para a biodiversidade do lugar, né? Então o jardim ele pode ser considerado um local seguro para a biodiversidade daquele lugar, para ela existir, para ela morar, e eu tenho fotos aqui para comprovar isso. Então, a abundância de espécies garante alimento para todo que é tipo de animal em várias épocas do ano. E quando eu falo de animal, eu estou falando assim, daquela pequena vida que mora no nosso prédio. Às vezes tem uma pequena aranha, tem uma lagartixa, tem formiga, tem mosca, tem insetos, enfim, tem um monte de coisa. Então, jardins dispersam sementes e abrigam polinizadores. E eles podem funcionar como um banco de germoplasma, ou seja, uma bomba dispersora de vida, né? Ou seja, então a semente que está lá no 12º andar, algum pássaro vai comer e vai dispersar ela em algum outro lugar. Então, em vez de ela dispersar uma cheflera, que é uma exótica invasora, ela vai dispersar uma semente de pitanga, por exemplo. E principalmente, eu acho que um jardim rico em vida, ele diminui um pouco essa desconexão que a gente tem com o meio ambiente, com a natureza hoje em dia. A gente conhece tudo pela tela do celular, mas a gente não consegue identificar uma planta no mato, né? Mesmo a gente tendo ela, às vezes, dentro de casa, você não consegue reconhecer aquela planta quando ela está no seu habitat, né? Bom, então aqui vou trazer alguns exemplos para vocês. Isso daqui é um apartamento aqui perto que tem 203 espécies diferentes dentro desse apartamento. Espécies não quer dizer indivíduos. Indivíduos, se você... É a minha casa. Essa é a minha casa. Deve ter umas 500 plantas, mas espécies são mais de 200 espécies. Então, realmente, assim, vira e mexe eu vejo periquito, beija-flor, abelha, e eu estou no 12º andar, eu não estou, digamos assim, no andar baixo, né? Então o bicho tem que caçar mesmo, aí ele me acha e vai lá e mora aí nesse lugar, né? Então, e aqui quando eu falo, ou seja, isso daqui recentemente teve em uma semana formou uma colmeia mesmo, né? Então ela sentiu que ali era um lugar seguro e ela formou uma colmeia. Eu tive que tirar, né? Porque eu sou muito obediente, eu tirei, né? Tirei a contragosto, né? Minha mulher carinhosamente mandou eu tirar, né? Senão ela ia estar lá até hoje. E aqui eu gostaria de mostrar para vocês, ou seja, duas plantas que são praticamente consideradas extintas no habitat e que eu tenho florindo em casa e que, enfim, eu faço a polinização, ela forma o fruto e ela dispersa ali, algum bicho vai lá, come, leva aquela semente embora e provavelmente deve ter Cattleya walkeriana lá em Pinheiros germinando, deve ter Octomera estrelensis. Então, um jardim ele pode sim pulsar, né? Ele é uma bomba de dispersão de vida, né? Aqui é o que eu falei, esse jardim rupestre também lá na minha casa. Então eu tenho aqui pelo menos 15 espécies de plantas, entre orquídeas, bromélias, uma série de outras coisas. São todas plantas que resistem sol pleno, então dá para ter um jardim rupestre em São Paulo numa área de pleno sol. E você vai atrair muito, muito polinizador, muita vida mesmo. Aqui a minha embaúba, né? Tem gente que tem gato, eu tenho uma embaúba, e a minha embaúba também tem um formigueiro dentro dela. E aqui eu trouxe alguns outros exemplos que eu acho que é o que a gente vê nascendo aqui na cidade de São Paulo e que tomara vir uma tendência Brasil afora. Então, esse daqui é o edifício CID, ali, esqueci ali, a Vila Olímpia por ali. São mais de 6.000 plantas na fachada desse prédio,
com quase 90 espécies diferentes. Aqui o Cidade Matarazzo, com mais de 2.000 árvores adultas, então realmente aquilo vira mesmo quase que um mini parque, né, que abriga muita vida ali em plena Paulista. Esse daqui é o parque, é um empreendimento que fica aqui pertinho, foram mais de 5.000 árvores adultas também, e criou-se lá realmente um ambiente, um microclima ali, né? Então a gente trouxe de volta as araucárias, os palmitos, então é um lugar assim que criou-se ali até uma praça pública, e acho que é uma coisa muito interessante porque se a gente já viu o ninho de tucano, já viu, enfim, os bichos vão lá e ocupam mesmo o espaço, né? Esse daqui é um prédio recente, também é um projeto recente, ele fica na Avenida Faria Lima, no centro financeiro do Brasil, e aqui a gente levou mais de 20.000 plantas, 250 espécies, num prédio, dentro de um prédio mesmo. Então a gente pode ver que realmente existe vida pulsando, né? E ele fica do lado do prédio do Google, que tem lá um gramado de plástico também, né? A vida que tem lá é de plástico. E ele é bem vizinho de mundo. E de plástico, agora, exatamente. Então, um show de entendimento. Então aqui, agora eu vou mostrar para vocês como que funciona essa dispersão, né? Como que um jardim desses manda vida, manda semente para fora das suas fronteiras, né? Deixa eu ver como é que eu faço para passar aqui. Só clicar aqui. Então, essa daqui é uma semente dessa planta, que o Rafael que está ali, a mais de 200 metros de distância, essa semente já estava, ou seja, o vento levou a semente, e essa aqui é uma planta que era nativa aqui da cidade de São Paulo, quem sabe, né, assim como na natureza, a porcentagem de semente que nasce, que é viável, é muito baixa, pode ser que essa dê a sorte de também crescer, né? Enfim, então um jardim ele pode sim ser uma bomba de biodiversidade. E aqui é um vídeo desse jardim, de um desses jardins, né? Então você vê, a gente tem jabuticabeira grande, tem um monte de coisa, realmente são muitas plantas mesmo, e a gente vê muita vida. Assim, é impressionante como colocou as plantas lá, a vida veio, né? Então, isso é, de fato, uma ação direta do homem mitigando alguns desses efeitos, né, nocivos das mudanças climáticas, né? Então, enfim, para concluir, eu gostaria de dizer assim que projetar, né, espaços, o paisagismo, ele é mais do que desenhar um espaço e colocar planta, né? A gente viu ali exemplos de que a planta, por si só, um buchinho, ele não vai trazer vida para um lugar, né? Então, existe hoje, né, enfim, vários viveiros, além da fábrica de árvores, que oferecem muita possibilidade para vocês escolherem coisas para irem além do buchinho da grama esmeralda, né? Então, o paisagismo ele é mais do que só botar planta num espaço, né? Ele tem que ter essa função de fato, propagar e atrair a vida, né? Os jardins podem e devem ser, né, os refúgios da biodiversidade, e os polinizadores e dispersores, ou seja, os insetos e as aves, eles vão achar o teu jardim. Pode demorar 1, 2, 5, 10 meses, mas eles vão achar. A hora que ele achar, entra na rota deles e todo dia eles vão passar lá para visitar, para comer, para qualquer coisa. Então, realmente, os pequenos jardins, eles atraem a vida, né? Então, plantem mesmo, quanto mais diversidade, melhor. E, como eu disse, pequenos espaços podem abrigar muita vida, né? Mais do que a gente imagina, e os jardins funcionam, como eu falei, como bombas dispersoras mesmo, né? Então, por que a gente cria um parque nacional? Além de proteger aquela vida que existe ali, para que daquele lugar saiam, né, novas sementes, novas genéticas para continuar a povoar aquele lugar em volta. Então, assim como um parque, um apartamento pode sim ser um local, né, de grande biodiversidade. Então, além de trazer, né, o verde para o dia a dia, para a tua vida, você também pode sustentar o pouco de biodiversidade que existe em volta da gente.
Então é isso, pessoal. Obrigado. Aqui está o meu contato. Isso aí.